Bom dia, boa tarde, saudações cordiais em nome de Jesus, aos meus irmãos e irmãs em Cristo, aos meus amigos. Esta é a parte número 2 da série que eu estou a gravar sobre expor o ocultismo. E vou dar o título a este vídeo, Eis aí vos dou poder. Provavelmente será um vídeo ou dois sobre este assunto. Mas eu quero antes disso, antes de avançar para a autoridade que Jesus nos dá e o poder que nós temos, quero fazer aqui um apanhado ou acrescentar algo àquilo que eu falei no primeiro vídeo, porque é interessante nós entendermos isto. Eu disse que veio ao meu coração aquele versículo de Efésios capítulo 5, versículo 11, em que o apóstolo Paulo dizia: não comuniqueis com as obras infrutuosas, infrutíferas das trevas, antes reprovai-as, expondo-as, não fiqueis calados. Depois diz assim: porque aquilo que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Ou seja, nós estamos aqui a falar de um mundo tenebroso, de um mundo que se tenta disfarçar, que engloba, que incorpora tudo aquilo que é mau, o mal incorporado num reino das trevas liderado por Satanás, o diabo, que Jesus falou abertamente, sem qualquer tipo de reservas. E tudo começa quando, em Gênesis, e eu preciso ir aí, porque há muitas pessoas que vão ouvir que nunca ouviram falar disto, e é importante saber isto. Para já, antes disso, deixe-me dizer que você ouve-me aqui falar do diabo, Satanás, e eu quero dizer isto, está na Bíblia, a origem. Está em Isaías 14, capítulo 14, e em Ezequiel, capítulo 28, e fala lá, a Bíblia diz que provavelmente Satanás, que era chamado Lúcifer, Lúcifer quer dizer anjo de luz, carregador de luz, era um ser perfeito, era talvez o ser mais importante criado por Deus no céu. Alguns pensam, os teólogos pensam que, é quase unânime, que Lúcifer era como que o maestro das hostes celestiais de louvor, de adoração a Deus nos céus. E a Bíblia diz que ele diz assim: e perfeito eras nos teus caminhos até que foi encontrada iniquidade em ti. Tu disseste no teu coração: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, a queda de Satanás arrastou com ele um número infinito de seres, anjos, de que se transformaram demónios, anjos caídos. E quando nós estamos em Gênesis, no início de tudo, em que Deus criou o ser humano perfeito, ele habitava, Deus, a Bíblia diz que visitava Adão e Eva no jardim. Aliás, Adão e Eva não tinham roupa, eles eram cobertos com a glória de Deus. A roupa deles era a glória de Deus. Eles não sabiam o que era o mal, não tinham entendimento, só sabiam, conheciam Deus. A palavra de Deus era absoluta, era verdadeira. E Satanás chega, aí já caído, incorporou a serpente. E a primeira coisa, a única coisa que ele disse, foi a arma que ele usou, é a que ele continua a usar a todo o ser humano, que é o engano, que é a mentira, que é a dúvida. E perguntou-lhe: é assim que Deus diz, Eva? Deus diz-te isso, mas olha, tens a certeza? Olha que não é bem assim. E foi aí que começou todo o mal, todo o ocultismo, o mundo tenebroso das trevas. Por isso Jesus veio e ele disse assim: eu vim para terem vida e vida com abundância. O ladrão, o inimigo, o diabo, só veio para matar, ele só vem para isto, matar, roubar e destruir. E ele, para enganar a humanidade através do ocultismo, das ciências ocultas, ele transforma-se, transfigura-se em anjo de luz. Está lá escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, diz assim: não é de admirar, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Os próprios ministros, os ministros dele, não é de admirar, se transformam em ministros da justiça. E Jesus disse em capítulo 24 de Mateus, versículo 24, ele diz assim, que o próprio, os falsos apóstolos, falsos ministros, agentes de Satanás, se transfiguram em anjos de luz para, se possível, enganar os próprios escolhidos. E eu quero aqui também falar isto. Jesus, várias coisas vêm ao meu coração. Isto tem a ver com um Deus de amor que envia o seu Filho para salvar a humanidade, para quem quiser, para aceitar a obra expiatória de Cristo, para libertar o ser humano do reino das trevas que já domina neste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Um dia Jesus disse assim: o príncipe deste mundo vem aí, mas ele não tem parte comigo.
Ele não tem nada em mim, mas o príncipe deste mundo, ele foi e é o príncipe deste mundo até um dia ser julgado. Mas Jesus disse coisas como: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Ele veio para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos libertos deste reino tenebroso. Simplesmente ao abraçarmos a obra que ele fez. E ele disse assim: vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrareis paz para as vossas almas. Isto está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Jesus veio para dar paz. Ele próprio disse: a minha paz vos dou. Eu dou-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não é uma paz que o mundo dá. Deixa-me dizer isto. Se há algo que não existe no ocultismo, no reino das trevas, é paz. O Satanás engana o ser humano através de seduções, através de transfigurar-se em anjos de luz, quando as pessoas vão a essas sessões, quando as pessoas praticam todas aquelas ciências ocultas, achando que é algo insignificante, que é algo inofensivo. Mas a partir do momento que o diabo toma direito legal, porque quando alguém de livre vontade vai a uma sessão, pratica todo o tipo de ciências ocultas, tudo o que é contrário ao que a palavra de Deus diz, imediatamente dá direito legal a demónios para entrarem, para atuarem na vida das pessoas. E uma coisa que ao princípio pode parecer insignificante, pode parecer completamente inofensivo, e por um tempo a pessoa até parece estar um pouco melhor. A pessoa ficou agarrada para o demónio ter acesso, e a partir daí a vida da pessoa nunca mais terá paz. É algo que nunca mais vai ter paz. E cada vez a vida das pessoas se torna pior e pior, com problemas, com doenças. Jesus falou várias vezes que muitas das doenças, eu vou abordar isto mais à frente, muitas das doenças que ele libertava as pessoas, ele falava, ele expulsava, o espírito maligno estava sobre as pessoas. Era um demónio que causava aquela doença, não só mental, mas no corpo físico da pessoa. E Jesus próprio disse, e é aqui que eu quero enfatizar isto, o qual eu falei no primeiro vídeo sobre a questão de nós nos focarmos na verdade. Ele trouxe a verdade para quem quiser. Como ele disse, eu disse agora há pouco, se alguém vem a mim, vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos. Ele sempre pôs a possibilidade, olha que eu dou-vos a paz, eu dou-vos libertação desse mundo tenebroso. Têm que fazer a vossa parte, porque eu já fiz a minha. Jesus disse esta palavra, que é universal, mas eu quero aqui trazer porque veio agora ao meu coração. Jesus disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo não é o mundo de que nós vemos, do planeta. Amou o mundo, amou o ser humano, de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois ele diz assim, porque ele enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E depois continua e diz assim, e esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus dá o livre-arbítrio e as pessoas, milhões e milhões, continuam a preferir viver sobre o domínio das trevas, a fazer o que eles querem, a desobedecer às leis de Deus. E foi Jesus que disse isto. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqueles que são da luz chegam-se para a luz para que as suas obras sejam manifestas. E agora ele diz assim, aqueles que são das trevas não se chegam para a luz para que as suas obras não sejam manifestas, não sejam expostas. Então aqui existe esta guerra contínua. E eu agora quero aqui deixar também um aspecto. Quero entrar, não sei se vou falar isto tudo neste vídeo, sobre a questão de Jesus, da autoridade que ele nos deu. A autoridade que ele tinha e a autoridade que ele nos deu. E os confrontos que ele teve com o reino das trevas. Começa logo em Mateus capítulo 4, quando Jesus começou o seu ministério. Toma atenção a isto. Quando Jesus começou o seu ministério, ele foi para ser batizado. Quando ele saiu das águas, que João Batista o batizou, a Bíblia fala que o Espírito Santo, o poder do alto, veio sobre ele em forma corpórea e uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi, nele eu tenho grande prazer, nele eu me comprazo. E a Bíblia diz logo a seguir que ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser
entrar neste confronto com Satanás, com o diabo. Ele foi para o deserto, teve 40 dias sem comer e sem beber, em jejum, e no seu momento mais fraco, o diabo vem a ele e o tenta da mesma forma que ele tenta toda a gente, e da mesma forma a colocar a dúvida na mente de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ou seja, Jesus já tinha ouvido há poucos dias atrás o Pai dizer-lhe, tu és o meu Filho, mas o diabo vem com a mesma tentação. Se tu és o Filho de Deus, faz isto, transforma este pão em pedra. Se tu és o Filho de Deus, lança-te, salta desta muralha e toda a gente verá que tu és o Filho de Deus. Faz o milagre. Ou seja, o diabo sempre tentou seduzir Jesus a fazer algo nos seus parâmetros contra a vontade. E Jesus, como é que Jesus venceu Satanás? Jesus venceu Satanás desta forma. Está escrito, se o meu Pai diz assim, essa é a verdade. E este é um grande ensino, meus amigos, meus irmãos e irmãs em Cristo. É a forma de vencer o reino das trevas. Aceitar Jesus, aceitar o seu reino. Vinde a mim, vós estáis cansados. Aceitar a sua obra expiatória. Porque, como eu costumo dizer também, eu podia estar aqui e vou falar um pouco sobre como o diabo atua, como funciona o reino das trevas, mas uma coisa muito mais importante que essa é assim: aqueles que vivem na presença de Deus, aqueles que estão cheios da luz de Deus, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, as trevas não podem tocar. Temos problemas, temos dificuldades, mas aquela paz que Jesus falou é uma constante. Os frutos do Espírito habitam, e é isso que eu sei que muitas pessoas precisam. Essa paz que não têm. Essa dificuldade em que a vida cada vez corre pior. Não conseguem pensar direito, têm dificuldade em tomar decisões. Tudo isto são sintomas de ação. Não quer dizer que a pessoa seja possessa, porque existem vários estágios. Começa com um estágio que é a depressão. Apesar que eu não quero aqui criar aqui uma polémica, não, a depressão nem sempre é atividade satânica, mas é a ausência, para mim, a ausência da luz e da presença de Deus na vida da pessoa, naquele nível que Deus quer. Existe a opressão. A opressão já é sintoma da ação contínua ou quase contínua da atividade satânica na vida de uma pessoa. Ela já deu lugar, através do seu afastamento dos mandamentos de Deus. E depois pode levar, e muitas vezes leva à possessão. Aí a pessoa abre o caminho para dar acesso a que a uma entidade espiritual da maldade, um demónio, possa habitar no seu corpo, controlar a sua mente e estar no seu corpo, controlar o seu corpo. Em Lucas 10:19 é uma passagem tremenda, que eu quero agora entrar nesta parte. Eis aí vos dou poder. Jesus, como eu disse, venceu o demónio através de dizer, está escrito. Está escrito. Isto é mais importante e eu quero novamente enfatizar isto. Está escrito. Ele dizia, se a palavra de Deus diz, então não há dúvida alguma. E ele sempre venceu o inimigo pelo poder da palavra de Deus. Estar cheio da palavra de Deus, que aquilo que sai da nossa boca é aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz, Jesus disse, a boca fala o que o coração está cheio. E Jesus, quando derrotou Satanás, quando venceu Satanás pelo poder da palavra, a Bíblia diz assim em Lucas, na mesma passagem, mas em Lucas diz assim, e Satanás se ausentou dele. Satanás se ausentou dele até momento oportuno. Ou seja, Satanás nunca perdeu de vista, nunca desistiu de continuar sempre. Isso é uma grande lição para nós, porque nós vamos sempre ser tentados, vai sempre haver tentativa do mundo das trevas. E que nós o vencemos pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Jesus vem do deserto cheio do Espírito Santo, venceu o inimigo. E agora ele entra na cidade onde ele viveu, onde ele nasceu. E que as pessoas o conheciam. Ele vai para a sinagoga, ele abre o livro. Eu não era para falar sobre isso, ele abre o livro da lei, que sai em Isaías, onde está escrito sobre ele. E ele começa a ler aquele versículo e ele diz, Deus me deu poder. Esta profecia se cumpriu hoje nos vossos olhos.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para dar vista aos cegos, para curar os quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, curar os quebrantados de coração, dar liberdade aos cativos. Dar liberdade aos cativos. Sem Cristo, sem a libertação que Jesus veio trazer, quer você acredite, quer não, quer você esteja num nível superior ou inferior, as pessoas vivem amarradas, não têm liberdade. Vivem debaixo desta mente natural, desta opressão ou cativos do mundo que é dominado pelo príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. E Jesus disse e vem dar liberdade aos cativos, por isso está junto com Mateus capítulo 11, em que ele diz: vós, vinde a mim, vós que estáis cansados. Eu quero enfatizar isto, eu não sei porquê. Por acaso este versículo não era para falar. Porque aquele que me vai ouvir, eu sei, eu já passei por isso. Não há liberdade sem Cristo. Não há liberdade sem Cristo nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente há um tipo de liberdade que não é a liberdade que o mundo apregoa. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus começou o seu ministério, e hoje eu não vou ter tempo, eu não vou falar hoje sobre a ação de Jesus, que eu quero ir lá em várias passagens, como ele libertava as pessoas dos demónios, e o que ele ensinou, o que ele nos ensinou. Aleluia! Mas eu hoje quero avançar um pouco mais sobre aquilo que está, para terminar este vídeo, sobre Lucas, que está Lucas 10, 19. Lucas 10, 17, 19, em que uma das passagens mais tremendas, Jesus tinha 12 discípulos, que lhe deu o nome de apóstolos, e depois também tinha 70 que ele enviava. E nesta passagem Jesus enviou os 70 chamados, escolhidos, e deu-lhes poder sobre espíritos imundos. Está lá em Mateus 10, capítulo 10, versículo 1 e 2, que tendo-os chamado, enviou-os a curar os enfermos e lhes deu autoridade sobre espíritos imundos. Pode ler, vá lá, abra. Você quando vê os meus vídeos, se quiser, pegue numa Bíblia, abra a passagem, porque é diferente nós estarmos só a ouvir do que pôr os olhos na palavra de Deus. Quero lhe dizer, é completamente diferente. Se você se aproximar daquele livro, deixe-me chamar assim, mágico, que se torna revelação quando nós nos aproximamos com um coração com sede e fome e com humildade. Aquelas verdades saltam como se tivessem pernas do livro da Bíblia para o nosso coração, para a nossa mente, e entram no nosso coração. E Jesus os chamou e lhes deu autoridade para ir e pregar. E eles vão, e eles começam a falar e a pregar no poder que Jesus lhes deu. Não no poder deles, não. Jesus deu-lhes poder e autoridade. E eles vão, começam a pregar, e os demónios começam a obedecer-lhes, começam a fugir na pregação da palavra. E quando eles regressam, eles vêm eufóricos. E eu consigo imaginar, e eles estão a falar com Jesus, quando eles crescem, dizem: Mestre, no teu nome até os demónios se nos submetem. Até o poder das trevas se nos submete. E Jesus regozijou-se, e ele orou e disse: eu via Satanás cair do céu como um raio. Ouça isto. Nunca ouvi ninguém falar sobre isto, e eu também não tenho total revelação sobre esta parte. Mas Jesus via no mundo do espírito o reino das trevas a ser, eles, os enviados, a causarem dano no reino das trevas. Eu via Satanás a cair do céu como um raio. Mas ele diz assim: no entanto, não vos alegreis tanto por os demónios vos submeterem, apesar de nós nos alegrarmos, sentirmos esse poder, mas antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida, mas antes porque vós sois salvos. Oh, que grande ensino aqui também, glória a Deus. Jesus lhes deu poder, os demónios submetiam-se, as pessoas eram libertas. Glória a Deus, irmão, irmã em Cristo, e aqueles que nunca ouviram falar sobre isto, quero-vos dizer algo tremendo. O mundo das trevas não há paz.
O diabo se transfigura em anjo de luz para enganar, como eu falei no primeiro vídeo sobre aquelas sessões que eu ia com o meu pai. Só existe trevas, medo. E o diabo engana as pessoas com o sobrenatural, porque tem que haver sobrenatural, como eu contei no primeiro vídeo. Há sobrenatural, nem que viesse o mundo inteiro, eu tinha 12 anos, mas nunca ninguém me iria dizer que não existe nada além disto que nós vemos. Porque eu vi e eu experimentei o poder sobrenatural das trevas. Mas quando nós não conhecemos a forma como o sobrenatural de Deus, através do poder do alto do Espírito Santo, que só traz paz, os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, domínio próprio, bondade, benignidade. Aqueles que estão ainda envolvidos em amarras caíram nos laços do sobrenatural do diabo, por práticas de superstição, de espiritismo, de todo o tipo de adivinhação. Digo-vos uma coisa, só Jesus os pode libertar, porque a sua vida vai ir de mal a pior. Vocês experimentam gritaria, contendas na vossa casa, não há harmonia, não há paz, por tudo e por nada há gritos, problemas que não se conseguem ver livres, dificuldades financeiras, problemas de saúde, dificuldades no emprego. Tudo isto, só Deus, só Jesus dá paz. Eu não estou a dizer mais uma vez que não existem dificuldades. Estou a falar de uma paz interior. Eu estou a falar de uma alegria. Sabe esta alegria? Jesus disse, quando Ele disse, vinde a mim vós estáis cansados, eu vos aliviarei. Ele os livra da opressão. Eu vim para libertar os cativos. Ele disse, só esta paz eu vos dou, uma paz que ninguém pode tirar. E ele falou da alegria também. Quem quer ter alegria? É uma alegria interior, não depende das circunstâncias. O mundo pode estar a desabar à nossa volta. Mas esta alegria que Jesus disse, a alegria que eu vos dou, ninguém poderá tirar. Se não estou enganado, está em João capítulo 15. A alegria que eu vos dou. Aleluia, irmãos. Eu vou terminar este vídeo, este segundo vídeo. E eu vou continuar nesta parte sobre eis aí vos dou poder. Eis aí vos dou poder. E antes de terminar, estão 22 minutos, eu quero falar também que veio agora sobre Mateus 16. Olha esta passagem. Jesus também tinha enviado os discípulos. Mateus 16. E quando eles vieram, Jesus perguntou-lhes, quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? Uns disseram uma coisa, outros disseram outra, uns diziam que era João Batista, outros disseram que era Elias, outros diziam que era Jeremias. Eles calaram-se. E Jesus disse esta pergunta das mais importantes que todo ser humano vai ter que responder, individualmente. Quem tu dizes que eu sou? Quem vós dizeis que eu sou? Ninguém falou e Pedro disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Provavelmente Pedro levantou-se, olhou para ele e disse, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus ficou tão feliz. Você pode ler esta passagem, Mateus 16, 16 em frente. Um homem que andava sempre na carne. Era a primeira vez que tinha tido uma revelação do Pai Jesus. Jesus levantou-se e disse, ficou tão feliz. Oh, Pedro, foi o meu Pai do céu. Bem-aventurado és, porque foi o meu Pai do céu que te revelou que te deu esta revelação. E ele vem para Pedro e diz-lhe esta revelação. Toma atenção, porque eu depois no próximo vídeo vou falar ainda sobre isto. Orou sobre ele e disse, Pedro, a ti te vou dar as chaves do reino dos céus. Ele estava a dizer, tu vais ser o primeiro a pregar o Evangelho aos gentios. Sobre esta rocha, ouça atenção agora a isto porque isto é muito importante, que há um grande erro. Todos pensam que Jesus estava a dizer que era esta rocha que era Pedro. Não, Pedro, o nome Pedro, Jesus transformou o nome Cefas, que era o nome que Pedro tinha, quer dizer caniço, que era uma pessoa, é tipo caniço, cabana com toda a facilidade, para Pedro, que quer dizer pequena rocha, pequena rocha. Mas quando Jesus falou sobre esta rocha eu edifico a minha igreja, a palavra no original é uma palavra grega que significa grande rocha, que era Jesus, ele estava a falar. Eu te dou as chaves do reino dos céus, mas sobre esta rocha que era Jesus, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É este poder que Jesus está a dar à igreja. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu estou com muita vontade de falar sobre esta parte, que é a parte da vitória. É a parte do poder que Deus nos dá àqueles que estão na luz, àqueles que foram libertas das cadeias do ocultismo, do poder das trevas. As portas do inferno, do mal, das trevas, de Satanás, dos demónios, não prevalecerão contra a igreja. A igreja não é um edifício, a igreja são as pessoas que nasceram de novo,
que fazem de Jesus o Senhor e Salvador. Glória a Deus. Deus vos abençoe.